Não deixemos de nos reunir como igreja, como fazem alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais agora que o dia está se aproximando. Hebreus 10:25. Durante as últimas semanas, nós estamos estudando a respeito do arrependimento. Há 15 dias atrás, falamos do poder do arrependimento, primeira parte. Na semana passada, falamos sobre o poder do arrependimento, segunda parte. E hoje, fechamos a terceira e última parte deste estudo do poder do arrependimento. Não tem nada a ver com religião A ou B. Tem sim com uma vida nova alinhada com a palavra de Deus. É assim como nós passamos a ter verdadeira paz. É permitir que o Espírito do Senhor reine plenamente no interior, orientando os pensamentos, as escolhas e atitudes de acordo com a sua palavra. Por isso o Senhor Jesus declarou: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas que vocês querem, vocês desejam, que vocês precisam, serão acrescentadas. Mateus 6:33. Vamos então a algumas perguntas que vamos ter na Bíblia, suas respostas em seguida. Buscar o reino é priorizar a vontade de Deus acima de todas as áreas da nossa vida. Quando o Espírito Santo ocupa o trono da alma, o reino dos céus torna-se uma realidade presente, viva e transformadora. Pergunta número 1, das 10 que nós vamos responder agora. Qual é o papel do Espírito Santo em relação ao pecado, de acordo com João 16:8? Entenda, o Espírito Santo é o Espírito da criação. Ele pairava sobre as águas quando o nosso mundo foi feito. Ele estava oculto durante muito tempo. Esporadicamente descia sobre algumas pessoas escolhidas. Entre essas pessoas escolhidas, o anjo Gabriel chegou para Maria e disse: virá sobre ti o Espírito Santo, e dentro de você vai ser gerado o Salvador, o que virá ao mundo para dar vida eterna aos homens. Então o Espírito Santo gerou Jesus no ventre de Maria, da sua pureza e virgindade, de maneira sobrenatural e milagrosa. O nosso Senhor vem ao mundo. O Espírito Santo, aos 12 anos, dava a Jesus uma sabedoria assombrosa. Aos 30 anos desce sobre ele nas águas do Jordão, depois que João Batista passa ao nosso Senhor pelas águas. Aos 33 anos e meio, depois de ser morto e sepultado, crucificado, morto e sepultado, o Senhor Jesus é ressuscitado dos mortos. Quem o ressuscitou? O Espírito Santo. O Espírito Santo ficou encarregado de cuidar de toda a igreja, os seguidores do nosso Senhor Jesus. E o que é que ele faz? Qual é a função dele agora, de acordo a João 16:8? São palavras do próprio Senhor Jesus dizendo: e quando ele vier sobre vocês todos, o Espírito Santo convencerá o mundo de 3 coisas. Qual é a primeira?
É Ele quem convence que cada ser humano está fazendo o que é errado. É Ele que fala na consciência. É Ele que traz entendimento. Convence do pecado, convence da justiça, que a vida deve ser vivida dentro da justiça, e convence de que um dia haverá um juízo. Se o Espírito Santo não convencer o ser humano disso, não terá quem o faça. Segunda pergunta. De acordo com 2 de Coríntios 7:10, qual é a diferença fundamental entre a tristeza permitida por Deus, segundo Deus, e a tristeza causada pelo mundo, a tristeza do mundo? Vamos ver a resposta? 2 de Coríntios, é uma pena que alguns não tenham pego as duas últimas aulas, mas você tem nas redes sociais da igreja para vocês verem as aulas das semanas anteriores. Capítulo 7, versículo 10. 2 de Coríntios 7:10. A tristeza, segundo Deus, qual é o efeito que ela causa no ser humano? Opera arrependimento com que finalidade? Para a salvação. Olha, você não foi a melhor esposa, você não foi a melhor mãe, você não foi a melhor filha, você não foi o melhor pai, o melhor marido. Você cometeu erros na sua vida, você tem coisas que precisa melhorar, coisas que você não tem nenhum orgulho do que fez. Se existisse a máquina do tempo, você gostaria de entrar na máquina do tempo, retroceder alguns anos da sua vida e fazer coisas diferentes, não cometer os mesmos erros. E você se sente triste pelo que fez, pelo que aconteceu, pelo que já passou, pela sua vida de pecados. Essa tristeza que Deus permite, falando na sua consciência, ela tem uma razão. É Deus quem traz essa tristeza, que opera o arrependimento. Com que finalidade? Para a salvação. Para você ser salvo, Ele permite que você se entristeça, que você se arrependa, que você se corrija e você recupere a alegria da salvação, da qual ninguém se arrepende. Ninguém se arrepende de ser salvo, ninguém se arrepende de mudar para melhor. Mas a tristeza do mundo, a tristeza que o mundo traz ao coração das pessoas, essa tristeza, que efeito causa nas pessoas? Opera a morte. Então Deus, quando permite que nós ficamos tristes, é para a gente se consertar, se corrigir e mudar para melhor. A tristeza do mundo te esmaga, te destrói, te leva à morte. Então, se alguma tristeza nós teremos, que seja a tristeza que vem de Deus, que nos sacode, nos faz pensar e nos melhora como pessoas. Não a tristeza do mundo. Terceira pergunta para termos a terceira resposta. Segundo o texto, o que é arrependimento e como ele se diferencia de um simples remorso? Nós falávamos nas aulas anteriores que arrependimento não é quando a gente chora, arrependimento é quando a gente muda. Acontecem muitos divórcios
Porque o marido diz para a esposa: me perdoa, e chora. A esposa diz para o marido: me perdoa, e chora. Pero apesar da pessoa pedir perdão e chorar, volta e faz igual. E em ocasiões volta e faz pior. De que adianta chorar e pedir perdão se a pessoa continua fazendo a mesma coisa ou até pior? Devido a isso, acontecem separações, divórcios. É o empregado que é irresponsável, mentiroso, preguiçoso. Aí o patrão diz: eu vou mandar você ir embora. Aí o empregado chora e diz: não me mande embora, que eu preciso desse trabalho. Mas na outra semana está de novo atrasado, irresponsável e preguiçoso. O patrão é obrigado a dispensá-lo. Por quê? Chora, pede perdão, mas não muda. Continua fazendo igual ou até pior. Então isso se chama remorso. Arrependimento é mudança, é transformação. Veja o que diz em Efésios 4, 22. Se estávamos em Coríntios, avança um pouquinho, vai passar Gálatas e vai chegar Efésios. Efésios 4, 22. Toma nota, porque isso vai cair na prova da vida, tá? O que é arrependimento verdadeiro? Quanto ao trato passado, comportamento anterior que você tinha, quanto à vida que você tinha quando chegou aqui, e você foi bem-vinda, amada, recebido e acolhido, sem nenhum tipo de preconceito, sem nenhum tipo de discriminação. Não importa se você veio de um bar, se você veio da casa dos espíritos, onde você lá derramava sangue, queimava velas e dançava ao som dos tambores para as entidades. Não sei se você, como alguns, você saiu da cadeia e veio para a igreja, porque lá na cadeia você já ouviu falar de Jesus, e você fez um voto com Deus, e disse: quando eu conseguir da liberdade, quando eu sair daqui, eu não vou voltar para o crime, eu vou para a igreja, eu vou buscar a Deus. Aqui nós recebemos todo tipo de gente. Recebemos homens vestidos de mulher, mulher vestidas de homem. Aqui não existe o gênero A, o gênero B, o gênero C. Aqui só existe um gênero, o gênero humano. E toda alma é preciosa para Deus. Todo ser humano é matéria-prima nas mãos de Deus. E Deus faz com cada ser humano uma obra de arte, uma obra maestra. O que Ele pede a cada um é que se arrependa. E aqui vem a explicação, como é que é isso. Efésios 4, 22. Quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então, eu chego assim, carregado dos meus pecados, vícios, mau vocabulário, mau comportamento, mau caráter, cheio de coisas erradas. Então eu tenho que tirar jogar fora os vícios, o ódio, o desejo de vingança, os maus pensamentos, maus sentimentos, mau caráter. Tenho que jogar tudo isso no lixo, me desvestir do velho homem e me revestir de um novo homem, criado em verdade, justiça e santidade. Versículo 25.
aqui está mais mastigado, mais detalhado para a gente poder assimilar. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, ainda que isso implique ganhar menos dinheiro, porque você vendia algo que não era verdadeiro. Você tinha aí seus sistemas de tirar vantagens. Quem sabe em que coisas você não estava sendo honesto. Mas agora você tem que ser. Falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Todo mundo tem direito de ficar brava, de ficar nervoso. Todo mundo tem, ninguém aqui é de ferro. Todo mundo tem o direito de se sentir indignada, nervosa, chateado. A palavra diz: irai-vos, tem o direito, mas não pequeis. O que é que você vai fazer quando ficar nervosa ou nervoso? Conta até 10, conta até 100. Alguns têm que contar até 1000. Mas não pequeis. E não guarde a raiva, o ódio dentro de você. Joga fora. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Porque quando você fica cheia de ódio, quando você fica cheio de ressentimento, está dando lugar ao diabo. Vamos um pouquinho mais sobre o que é o arrependimento? Aquele que furtava, e agora? Não furte mais. Aí tem gente que fala assim: bom, eu não roubo, eu não furto, eu não pego nada de ninguém. Não rouba, não furta, mas também não trabalha. Fica esperando que os outros lhe deem. Vivem pedindo em lugar de trabalhar. Está errado também. Olha o que diz a Bíblia. Antes, trabalhe. Não fique esperando que te deem nada de graça. Não fique pedindo nada a ninguém. Vai fazer 30 anos e está lá debaixo da saia da mãe. A mãe tem que pagar suas contas, a mãe tem que te dar tudo. Você tem que ser uma pessoa produtiva. Uma pessoa que se defende, que se sustenta. Antes, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que compartilhar com quem tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, palavrão, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Ai, bispo, é que eu venho de um passado que eu era muito boca suja. Se arrepende, tem que parar com esses palavrões. Porque você não pode, com a mesma boca que você xinga e fala tantos palavrões, depois querer louvar a Deus e receber o Espírito Santo. Assim não dá. Versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Lá fora é muito normal as pessoas serem briguentas, escandalosas, barraqueiras, violentas, agressivas. Isso é o que se espera lá fora. Mas nós não podemos ser assim. Antes, sede uns para com os outros que? Benignos. O que é benigno? Amável, gentil,
benignos. Que mais? Misericordiosos. Eu sei que tem gente que é carne de pescoço. Eu sei que tem gente que iluminam o ambiente quando elas vão embora. É ou não é? Tem gente que é difícil de você se relacionar com ela no trabalho, conviver com ela, compartilhar com ela. Mas entenda que se você tivesse tido a educação dela, você tivesse nascido nas mesmas condições dela, talvez você seria como ela. Então vamos ter um pouco de misericórdia, perdonando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Se você não está fazendo essa lição de casa direitinho, então você não se arrependeu do velho homem. A sua versão está desatualizada. Você ainda está na versão velha. Você continua sendo um pecador molhado depois de ter passado pelas águas do batismo. Só isso. Então arrependimento é atitude, é mudança. Espero que esteja interessante as 10 respostas que estamos tendo hoje das 10 perguntas. A quarta pergunta: quais versículos bíblicos são usados para fundamentar a afirmação de que todos pecaram e, portanto, todos precisam se arrepender? Marque 2 aí para você poder guardar na sua memória, no seu coração. Romanos 3, 10. Volta um pouquinho. Depois dos Atos dos Apóstolos, estará Romanos. Antes de Coríntios. Capítulo 3, versículo 10. Porque todo mundo tem que se arrepender. Porque não tem ninguém aqui perfeito. Somos bons para julgar os demais, porque parece que os pecados dos outros são mais graves que os nossos. Mas para Deus não existe pecado branco, pecado cinza e pecado preto. Para Deus o pecado é pecado. E olha o que diz aí, Romanos 3:10. Como está escrito, qual é a nossa realidade? Não há um justo, nenhum sequer. Então não aponte os pecados dos outros, porque você também não é perfeita, você também não é perfeito. Quando apontamos para alguém, temos 3 dedos apontando para nós. E 1 de João, lá no finalzinho, só antes do Apocalipse e de Judas, você vai ter 1 de João, 2 de João e 3. Vamos ver a primeira carta, a primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 8. Para aqueles que acham que não tem pecado algum. Eu venho à igreja e o bispo me diz que eu preciso me arrepender dos meus pecados. Que pecados eu tenho? Dona perfeita ou seu perfeito? Olhe no espelho e leia o que o espelho lhe diz. A palavra de Deus seja o seu espelho nesta noite. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Então estamos todos perdidos, porque todos somos pecadores? Não. A boa notícia vem depois. Por mais pecador que você seja, por mais pecador que você seja, se confessarmos os nossos pecados, reconhecer, nos arrependermos, a gente pode mudar tudo na nossa vida, das trevas para a luz. Olha a promessa: Ele é fiel e justo para nos perdoar
os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então o verbo pecar pode ser conjugado por todos nós. Eu peco, tu pecas, ele peca, nós pecamos, vós pecais e eles pecam. E como é que a gente resolve isso, bispo? Eu me arrependo, tu te arrependes, ele se arrepende, nós nos arrependemos, eles se arrependem, e através do arrependimento sincero, então há a graça de Deus, a misericórdia dele, o perdão dele, porque ele não quer perder nenhum de nós. Há alguns anos atrás, um ônibus foi sequestrado. O sequestrador deixou sair os passageiros e ficou com uma moça no ônibus. Isso deu até um filme aqui no Brasil. E o desfecho foi terrível. Para resgatar a moça, a polícia teve que agir. Se dispararam tiros. A moça morreu. E mataram também o assassino, ou o sequestrador. E nem era o assassino, que a arma que ele usava para ameaçar era de plástico, era fake. O país todo ficou comocionado, comovido com aquele fim trágico. No dia seguinte, uma repórter foi ao cemitério para ver o sepultamento desse ladrão, sequestrador, ameaçador. Sabe quantas pessoas estavam no cemitério no dia do seu sepultamento? Só a mãe. Nem o coveiro queria empurrar o carrinho com o caixão. A única pessoa que estava ali para sepultar o corpo do filho era a mãe. Porque ela não estava de acordo com o que o filho fez. Ela estava envergonhada com o que o filho fez. Mas tinha que sepultar o cadáver do filho. E ela o sepultou amando, porque era seu filho. E o amor de Deus por mim e por você é maior que o amor de 1 milhão de mães. Assim como aquela mãe não queria que o filho terminasse assim, muitas mães nas frentes, nas portas das cadeias, fazem filas para entrarem, para visitarem seus filhos. Elas não queriam que os filhos estivessem sofrendo as consequências de uma prisão, a vida infernal de uma cadeia. Amam seus filhos, lamentam pelo que está acontecendo. Assim é Deus com cada pecador. Que culpa tem as mães das escolhas erradas que os filhos tomam? A mamãe não queria que isso acontecesse. Deus não quer perder você. Mas o que te leva à desgraça, à ruína, ao sofrimento e à perdição eterna se chama pecado. E como é que a gente resolve isso? Quando a gente se arrepende. Sexta pergunta com resposta. Segundo o texto, qual é a principal razão pela qual muitos são chamados, mas poucos os escolhidos, no contexto de receber o batismo com o Espírito Santo? É porque Deus chama, mas algumas pessoas dizem, algum dia, agora não.
Algum dia eu vou me batizar. Por enquanto eu estou vindo à igreja só porque eu quero receber algumas bênçãos. Eu tenho escutado tantas pessoas falando das maravilhas, dos milagres, dos testemunhos do que Deus fez, e eu também quero que Ele me abençoe, por isso eu venho. Mas me batizar, me casar corretamente, deixar os vícios, a mentira, arrumar a minha vida, eu ainda estou pensando. Então, sabe quando vai ter a felicidade de receber o Espírito Santo? Sabe quando vai ter a paz do céu dentro do seu coração? Só quando tome uma decisão. Enquanto tiver aí meio barro, meio tijolo, vem à igreja, mas não se decide, está com um pé dentro e outro pé fora, vai ficar esperando. Pergunta 7 com as suas respostas. Com base a Romanos 6,16, a quem uma pessoa está servindo quando obedece o pecado e quando obedece para a justiça? Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou servos do pecado, que trará consequência a morte? Ou servos da obediência a Deus, que levará a uma vida de justiça? 8ª pergunta. De acordo com Isaías 48:22, qual é a condição daqueles que não servem a Deus? Dá uma olhada lá em Isaías, para você ter a resposta da pergunta número 8. 48:22. Quem se recusa a se arrepender, a se consertar, qual é a consequência da sua impiedade? Leia comigo no telão ou na sua Bíblia. Mas os ímpios, como é? Não têm paz, diz o Senhor. Você pode ter dinheiro no banco, você pode ser respeitado pelas pessoas que te ajudam, que recebem um salário que você paga. Você pode ser uma pessoa temida, que as pessoas têm medo de você porque você manda bem. Você pode ser uma pessoa até destacada e um ícone na sua área. Mas você, enquanto não estiver em comunhão com Deus, enquanto não se arrepender dos seus pecados e não alcançar a graça, o perdão, a misericórdia dele, você não vai ter paz. Não sou eu quem digo, diz o Senhor. Penúltima pergunta, número 9. O que significa na prática buscar primeiro o reino de Deus, conforme orientado em Mateus 6,33? A prioridade tem que ser o reino de Deus. A minha esposa é muito importante para mim. Eu não posso imaginar a minha vida sem ela. Mas Deus é mais importante. A minha saúde é importante. Meu ministério, meu trabalho. Eu tenho muitas responsabilidades. Eu tenho muitas coisas que me absorvem. Eu preciso dar respostas. Mas nada é tão importante quanto os meus momentos com Deus. Que Ele fale comigo. Que eu renove as minhas forças com Ele.
Você tem que aprender a colocar a Deus como primeiro na sua vida. Ele tem que ser o mais amado, em quem você pensa primeiro. Aí todas as coisas serão acrescentadas. Última pergunta com a sua resposta. O que é necessário para que o reino de Deus se torne uma realidade presente, viva e transformadora na vida de alguém? Como é que eu consigo me tornar um verdadeiro cidadão do reino de Deus? Que eu esteja no reino e que o reino esteja dentro de mim. Só quando a pessoa recebe o Espírito Santo. Quando você recebe o Espírito Santo, é como se você recebesse a cidadania do reino de Deus. É como se colocasse uma etiqueta em você, uma marca. Existem fazendas de gado, onde o proprietário dos animais esquenta o ferro até aquele vermelho vivo e vem e põe aquela marca com ferro quente no animal. Se aquele gado, aquele animal se perder por aí, pela marca que leva, pode ser provado quem é o seu dono, seu proprietário. O Espírito Santo, ele é a etiqueta, é a marca de Deus em nós. Aonde nós vamos, nós levamos a presença dele em nós. Você não precisa estufar o peito e dizer, eu sou cristão. Não. Quem convive com você tempo suficiente percebe, porque você exala o perfume de Jesus. Você tem as características dele em você. E isso é uma coisa que é só você que pode buscar até você receber. Se você já tem, conserve, esse é o seu tesouro. E ele vai te cuidar até a eternidade. E se você diz, eu quero tê-lo, você vai vir aqui na frente agora comigo. Fiquem de pé, por favor. Se o inimigo te vem acusar com teus pecados, te quer condenar, vem, toma toda a vitória que o Filho de Deus te dá. Pois lá na cruz já comprou o perdão, sangue que apaga toda acusação. Vai, 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 e não peques mais. Vai, 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 e não peques mais. Consagra a tua vida nas mãos de Jesus. Nas mãos de Jesus. Vem, 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 receba a paz, receba a paz. Em nome do Pai. Em nome do Pai. E não peques mais. E não peques mais. Culpar a Deus pelas coisas que dão errado, por aquilo que a gente ainda não conseguiu, pelos problemas que a gente tem, é como culpar o espelho
É olhar para o espelho e dizer: maldito espelho, cada vez que eu olho a minha imagem em você, eu não gosto. A culpa não é do espelho, a culpa não é de Deus. São coisas que a gente já devia ter arrumado, coisas que a gente já devia ter corrigido, e nós vamos deixando o tempo passar. E só quando acontece uma tragédia, só quando acontece uma experiência traumática, aí o pecador, assustado, com medo, corre para o altar para pedir perdão, graça, misericórdia. E muitos, com lágrimas, dizem: meu Deus, me tira dessa. Me tira dessa que eu vou fazer tudo certo. Me tira dessa que eu vou me corrigir. Me tira dessa que eu vou mudar. Então hoje a gente, com inteligência, pensa: para que esperar uma tragédia? Para que esperar uma experiência traumática? Para que esperar que aconteça o pior, para a gente então endireitar nossos passos, corrigir nossas vidas? Meu Senhor, o pecado é uma enfermidade, muitas vezes silenciosa, que leva muitos à morte. Então, antes que aconteça isso, nós tomamos o remédio, o arrependimento. Como acabamos de ler, não tem um perfeito aqui, não há ninguém perfeita, não existe ninguém que não tenha pecados. Desde o pastor até a pessoa que está chegando pela primeira vez, todos precisamos da tua graça, da tua misericórdia, do teu perdão. E é isso que viemos buscar nesta oração, porque também está prometido que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo, o Senhor perdoa, o Senhor ama mais do que uma mãe ama o seu filho, mesmo o filho sendo um bandido, um assassino. A mãe não queria que o filho terminasse numa cadeia ou no cemitério, não era isso que a mãe queria. A mãe sofre, a mãe chora pelas consequências que o filho tem em sua vida, e o Senhor ama mais do que 1 milhão de mães. E então, meu Senhor, aqui viemos diante de Ti, confiados no Teu caráter, confiados na Tua graça, na Tua misericórdia, no Teu amor de Pai, para buscar, meu Senhor, esse perdão e essa aproximação, essa reconciliação contigo. Aqui estamos, meu Senhor, nesta noite, quebrantados, sem fingimento, sem hipocrisia e sem falsidade, com verdade, de verdade, verdade absoluta, nós nos aproximamos de Ti. Como o paciente no hospital, que ora sozinho no seu quarto, pedindo uma oportunidade, como o réu na cadeia, que ora ali de joelhos, atrás das grades, pedindo uma chance. Nós não precisamos estar numa cadeia para orar de verdade. Nós não precisamos estar num hospital para fazer uma oração sincera. Aqui estamos na tua casa, diante do teu altar,
Ó meu Senhor, há lágrimas aqui além das minhas, há lágrimas de pecadores arrependidos, de pessoas realmente arrependidas e que dizem: meu Senhor, eu quero estar em comunhão contigo, eu quero ter a tua paz, eu quero ter o teu perdão, a tua misericórdia, a tua graça sobre mim. Aqui estou, meu Senhor, entregue a ti. Aqui estou, meu Senhor, rendido diante de ti. Quando o filho pródigo voltou para casa, ele encontrou o perdão nos braços do seu pai. Ele tinha um discurso para falar, ensaiado para dizer ao pai tantas coisas, mas o pai o fez ficar em silêncio. E o pai disse: essa casa continua sendo tua casa, eu continuo sendo teu pai. Entra, tira essa roupa suja, toma um banho, senta, come, recebe o anel no dedo, você ainda faz parte desta família. Essa recepção que o pai deu ao filho é a recepção que nós buscamos nesta noite, meu Senhor. Sabemos que não merecemos nada, se fosse por méritos estaríamos todos perdidos, mas é pela tua graça, é pela tua misericórdia, é pelo teu perdão que nós estamos aqui neste instante. Ó meu Senhor, alguns estão de pé, outros de joelhos, outros, meu Senhor, não podem conter as suas lágrimas. Ó meu Senhor, vem abraçar a cada um. Vem, meu Senhor, receber em teus braços cada pessoa sincera que se volta para ti. Esta mensagem foi ouvida em lugares inimagináveis, em barracos, em mansões, em automóveis, em escritórios, em oficinas, em cadeias, aonde quer que esteja alguém agora orando comigo, meu Senhor. Ai, recebe esse pecador arrependido, recebe esta pessoa que se entrega a ti, recebe a esta pessoa que se arrepende dos seus pecados e quer a tua paz, e quer a tua misericórdia, e quer a tua alegria. Vem sobre cada um neste momento, vem, abraça a cada um que se rende ao Senhor neste instante. Aleluia. Amiga, amigo, a minha oração é importante. Tudo que eu falo, Ele me ouve, mas a sua oração é mais importante do que a minha agora. O que você disser, Ele está te ouvindo também. Então abra a sua boca e fale. Fale com Ele: Senhor, eu reconheço meus pecados. Tenho coisas que eu já fiz que eu não tenho nenhum orgulho disso. Ao contrário, me dá vergonha. Se existisse a máquina do tempo para eu entrar e voltar atrás, eu faria tudo diferente. Eu não posso mudar o que já passou, mas eu quero fazer tudo diferente daqui para frente. Meu Senhor, me perdoe. Meu Senhor, restaura a minha alegria. Meu Senhor, devolve a minha paz. Meu Senhor, me permita estar mais perto de ti. Meu Senhor, me abrace. Meu Senhor, me receba. A minha vida eu te entrego, a minha vida eu te dou. E Ele que te ama, te perdoa, te abraça e te devolve a paz. E quando esta oração terminar, o Espírito Santo estará em você, guiando seus passos, te ajudando a ser uma pessoa melhor, porque essa é a sua função. Ele vai cuidar de você. Se a angústia ou tribulação, perigo, fome ou perseguição, quem te irá separar do amor de Jesus, irmão? Se a
angústia ou tribulação, perigo, fome ou perseguição, quem te irá separar do amor de Jesus, irmão? Pois você é mais que um vencedor. Pois você é mais que um vencedor. Ninguém vai te tirar. Ninguém vai te tirar desse amor. Vai, e não peques mais. Vai, e não peques mais. Não peques mais. Consagra a tua vida Nas mãos de Jesus. nas mãos de Jesus. Vem, receba a paz, em nome do Pai. E não peques mais. Mostrem suas mãos para Ele. Por favor. Você já orou, se arrependeu, reconheceu seus erros, pediu perdão. E aquele que exige que a gente perdoe, nos perdoa a nós também. Ele exige que você perdoe quem te ofendeu, como ele exigiria algo que ele não faria. Ele exige que você perdoe, porque ele agora já te perdoou. E junto com o perdão, receba a paz. A paz que o paciente recebe quando o médico diz: olha, fizemos os exames, já não tem mais câncer, já não tem mais tumor, você está bem, você pode voltar, você pode continuar com a sua vida. O médico da alma, o médico do céu, te diz: teus pecados estão perdoados. Você já pode ir, continuar com a sua vida. Seja feliz e tenha paz. Recebe o perdão como um presente de Deus. Eis que pela graça de Deus sois salvos. Pela misericórdia dele, você é salvo. Recebe o perdão como resposta ao seu arrependimento e tenha paz. Agora ame ao seu Senhor. Fale dos atributos dele. Diga para ele: Senhor, tu és santo e merecedor de toda adoração. Fala isso para ele. Diga para ele: eu te amo porque o Senhor me amou primeiro. Fala isso para ele. Diga para ele: com razão os teus anjos te louvam, e eu me uno com os anjos e te louvo também. Diga para ele: Senhor, o Senhor será a minha prioridade nessa vida. O mais importante para mim será o Senhor, hoje e todos os dias da minha vida. Eu te amo e não interessa o que as pessoas pensem. Eu confio em ti e eu te servirei, e a opinião dos demais não afetará a minha decisão. Não me importa o que o mundo pense a respeito da minha fé. Não me importa o que as pessoas falem a respeito
da minha vida contigo, ó Senhor. Eu vou te amar, eu vou te servir, e não me importa o que o mundo pense, o que o mundo diga, ninguém vai me separar do Senhor. Eu te amo e não me dá vergonha assumir o meu amor por ti. Eu creio no Senhor e não me importa a opinião de ninguém. Eu assumo a minha fé e eu vou te amar até o fim, e eu vou te servir até o fim, e eu quero ser um instrumento teu. Usa-me, Senhor, como instrumento teu. Eu quero ser um instrumento em tuas mãos. Coloca na minha boca as tuas palavras para eu falar de ti. Usa minhas mãos para levantar alguém. Faz de mim um instrumento teu para que eu possa ser útil nas tuas mãos. A minha vida te pertence, o meu coração é teu. Eu te amo e não me dá vergonha assumir o meu amor por ti, e nada nem ninguém vai me separar de ti, Senhor. Eu só te peço que o Senhor me cuide. Segura firme nas minhas mãos, porque se eu for segurar nas tuas, eu posso escorregar, eu posso cair. Segure o Senhor nas minhas. Ainda quando chegar a velhice, eu quero te amar até o fim dos meus dias. Eu quero ter o meu Senhor, amar o meu Senhor, entender sua vontade e caminhar em seu caminho. Porque só o Senhor é quem me dá a vida eterna. Os prazeres errados, as coisas ilícitas, desonestas, as coisas deste mundo que não te agradam, afasta tudo isso de mim. Não me deixes cair nas tentações, que são muitas, mas me livra do mal, do esfriamento, do engano, da sedução do mundo, porque eu não quero te servir por um tempo, eu quero te servir para sempre, tanto aqui neste mundo como na eternidade. Eu quero te servir eternamente. Aleluia. Minha vida te pertence, o meu ser, tudo que eu sou é para ti e é para sempre, meu Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Algemado por um peso, oh, quão triste eu andei, até sentir a mão de Cristo, até sentir a mão de Cristo. Não sou mais como eu era, eu sei. Não sou mais como eu era, eu sei. Seja tocado por Ele agora. Tocou-me, Jesus tocou-me. De paz Ele encheu meu coração. De paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Livrou-me da escuridão. Desde que aceitei a Cristo, Desde que aceitei a Cristo, recebi seu terno amor. recebi seu terno amor. Tenho achado paz e vida. Tenho achado paz e vida. Para sempre cantarei em seu Para louvor. sempre eu cantarei em seu louvor. Tocou-me, Tocou-me,
tocou-me, Jesus tocou-me. De paz, Ele encheu meu coração. quando o Senhor Jesus me tocou. Quando o Senhor Jesus me tocou, Livrou-me da escuridão. Hoje nós vimos 10 perguntas com 10 respostas. Mas quando você sair daqui, conviver com a sua família, com as pessoas do seu entorno, no seu lugar de trabalho, você vai ouvir mais uma pergunta. Pessoas vão te perguntar: por que você está tão mudada? Por que você está tão diferente? Você agora já não fala palavrão, você agora já não é mais agressivo, você já não é mais barraqueira, violenta, você já não é mais aquela pessoa nervosa. O que aconteceu com você? Você pode responder com esta canção: tocou-me, Jesus tocou-me, de paz Ele encheu, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Os que estão aqui diante do altar já podem voltar às suas poltronas. Cada um na sua poltrona, incline sua cabeça. O seu semblante terá luz. Suas palavras serão carregadas de sabedoria. Põe as suas mãos como quem espera receber um presente. Deus vai usar suas mãos para fazer o bem para muita gente. Aonde você for, você vai iluminar o ambiente. Porque o toque de Jesus hoje em você faz tudo novo na sua vida. O Espírito Santo toma lugar em você. Toma o lugar dele para ficar dentro de você e com você para sempre. Diga para ele: Espírito Santo, o Senhor é bem-vindo para permanecer, para morar em mim para sempre. Nunca me deixe até a minha morte e pela eternidade. Fique comigo, Espírito Santo. Amém. Louve ao Senhor com os seus aplausos.